Então vamos acompanhar mais 3 entrevistas agora. Eu me sinto preocupada. Sim, esclarecer, né, que ela é perigosa, né? Eu sei que tem cura, né, mas ela é perigosa, né? Acho que não é preocupante não, porque já é pequeno, né? É uma pessoa, se conseguir manter ela, eu acho que não vai afetar nada a cidade. Mas não sei, a gente pouco vê, né? A gente não sabe como é que isso como é que essa gripe é. É para ver se ela vai mais evoluir mais ou ela vai ter um remédio, alguma coisa para isso. É uma coisa muito triste, né? Já pensou nesses lugares que já tem, né? Que a gente vê na televisão, né? Tem que dar um jeito de arrumar uma vacina, qualquer coisa, né? O senhor há pouco falou que vai ser criada uma vacina, né, posteriormente. Então, o que assusta são esses casos das mortes. Por que ocorrem as mortes? É pelo vírus ou a pessoa estava com baixa imunidade? Bem, como ele disse, as pessoas mais frágeis ou com alguma característica que torna elas mais frágeis ao vírus, têm mais chance de ter as complicações pelo próprio vírus, né? As infecções pulmonares, as complicações respiratórias, ou as complicações secundárias, como pneumonias por bactérias, pelo estado de saúde geral, fica comprometido, acumula secreção e faz uma pneumonia bacteriana e pode morrer também por isso. Mas essas são as pessoas mais frágeis, e é isso que nós temos visto, né? A preocupação, então, quanto a que essas pessoas, esses cidadãos manifestaram, são divergentes, né? Uma senhora fala de grande preocupação por causa dos óbitos e ela se refere aos países que primeiro tiveram os casos. E como eu falei no início, primeiro nas epidemias e nas pandemias, as pessoas mais frágeis são acometidas. E, em geral, tu tens um número de pessoas que morrem muito maior do que ao longo do tempo quando a doença se distribui. Né, por várias razões, porque o vírus fica um pouco menos agressivo, porque as pessoas mais fortes são atingidas e aí elas resistem bem ao vírus, como o vírus comum da gripe. Segundo a fala da medicação e da vacina, né, a vacina está em estudo, vai ser desenvolvida, com certeza, eu não sei te precisar o tempo, né, mas em algum tempo, provavelmente para o ano que vem, é possível que inclusive ela esteja colocada também na vacina que a gente faz para os idosos como rotina aqui no Brasil. A medicação também está disponível. E aí uma questão importante. Aquele senhor falou, se espera que se tenha medicação. Já se tem a medicação, que é o Tamiflu. Mas um problema mais grave hoje, né, que a gente tem que prevenir, tem que tomar cuidado, é que o Tamiflu, como qualquer medicação, também tem efeitos colaterais e também pode trazer consequências importantes para a saúde das pessoas, inclusive também, como qualquer medicação, alguma reação adversa que pode levar à morte. Claro, são incomuns os casos, né? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. O uso indiscriminado da medicação poderia levar a óbitos por causa do uso da medicação e não por causa da gripe. E, pior, poderiam levar ao desenvolvimento de um tipo de vírus resistente à medicação, pelo uso indiscriminado e exagerado. Assim como a gente vê os casos das bactérias e outros micro-organismos resistentes aos antibióticos, né? Isso é comum, as pessoas ouvem, essa bactéria, esse antibiótico não funcionou. Por quê? Porque houve um uso inadequado durante algum tempo, ou um abuso da população, ou uso sem prescrição médica, sem uma indicação técnica precisa, e aí aqueles micro-organismos ficaram resistentes. Isso também pode acontecer com o Tamiflu. E é uma das grandes preocupações que a própria Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde têm tido, né? Se precisar, nos casos mais graves, em que as pessoas têm mais risco, vai se fornecer a medicação, mas não se deve consumir a medicação sem indicação precisa, né? Que é a fala final aí. E quais são os principais, qual a principal diferença assim, da gripe comum e da gripe A, dos sintomas?
Olha, no início a gripe A ela era mais agressiva, então os sintomas são os mesmos, tá? Para começar, os sintomas são os mesmos, é o mesmo tipo de vírus, é o mesmo vírus com uma característica genética diferente do vírus comum, que tornou ele no início mais agressivo. Então mas a agressividade dele estava em causar sintomas mais intensos ou causar mais complicações que o vírus comum. Mas os sintomas e as complicações eram os mesmos. Não existe um sintoma novo, diferente, né? Porque é uma gripe. E ela pode, né, levar, inclusive, ao óbito. Né? Mas, então, essa diferença estava só na agressividade, que agora desapareceu. Ele está mais suave, está mais leve, está menos agressivo. Tá bom? E os hamburguenses aqui, aonde eles devem procurar quando tiverem dúvidas? Vão direto para o hospital ou é encaminhado mesmo os hospitais particulares? Como funciona? Bem, nos casos leves de suspeita, deve procurar o serviço de saúde como normalmente procurariam por uma gripe. Então, até o hospital não é o local mais indicado, né? Uma gripe se procura primeiro a unidade básica de saúde, pode se procurar até o pronto atendimento 24 horas, que até tem uma estrutura para consultas ambulatoriais mais apropriada do que o hospital. O hospital é preparado para acidentes, para traumas, né? Então, se houver a necessidade de internação, os casos que forem mais graves com indicação, nós temos um hospital de referência aqui na região metropolitana, que é o Hospital Conceição, que receberia esses casos, não ficaria no hospital municipal aqui. Então, local preferencial para procurar as unidades básicas de saúde e o pronto atendimento municipal, tá? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço.